Tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia. Que Deus te abençoe grandemente você e toda a sua família. Te convido para nós meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Fecha teus olhos, vamos conversar com Deus. Querido Deus, abençoa, Senhor, a meditação da tua palavra, que possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas com a tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. O tema de hoje que eu quero aqui conversar com você e ser instruídos, eu e você, na palavra do Senhor, o tema é: por que sofremos? Por que muitas vezes pessoas, às vezes inocentes, sofrem? Por que às vezes, como está na Bíblia, como por exemplo Jó, a Bíblia fala que ele era temente a Deus e que se desviava do mal, mas sofreu muito sem ter feito nada. E assim, às vezes estou falando para alguma pessoa que está sofrendo e às vezes não fez nada, está sofrendo, né? Há todo e variedade de tipo de sofrimento, né? Tem aquele sofrimento com a pessoa, ela própria, com uma decisão errada, decidiu errado, uma decisão errada e passou a colher aquela decisão errada. Isso resultou o quê? Em sofrimento, em amargura, em todo tipo de males veio a essa pessoa. Às vezes aquela outra pessoa que às vezes passou a vida toda, né, ingerindo entorpecentes no seu corpo, né, qualquer tipo de drogas, fumo, álcool, né, todo tipo de entorpecente que traz malefício para o corpo. O resultado disso, às vezes a pessoa contraiu ali um câncer intestinal, né, um câncer pulmonar e assim uma variedade de situações. Há aquele tipo de pessoas que às vezes está sofrendo porque herdou, né, de uma forma genética dos seus pais algum tipo de situação, né, problemática de saúde, né? E assim é o mundo que nós vemos depois do pecado. É uma diversidade de situações, de sofrimentos, o qual pessoas que buscaram e outras que não buscaram, né? E assim a palavra do Senhor me chama muita atenção num verso onde que um belo dia chegou, né, os discípulos perante Jesus e falou para Jesus: Senhor, aquele rapaz cego ali, ó, ele nasceu cego porque foi ele que pecou ou seus pais que pecaram? Aí Jesus pegou e falou assim: ó, não foi nenhum e nem outro. Quer dizer, não foi nem os pais e nem ele que pecou. Ah, então por que ele nasceu cego? Né? Aí Jesus então responde: é para manifestar a glória de Deus. Jesus quis dizer o seguinte: olha, não foi os pais e nem foi ele. Como que infelizmente aconteceu, né? Porque neste mundo nós estamos sujeitos a tudo, mesmo não às vezes procurando, mas às vezes a situação adversa, às vezes nós estamos ali próximo ali de alguma situação que às vezes nos envolve. E Jesus então falou: infelizmente aconteceu, ele não teve culpa nem seus pais, mas eu vou utilizar isso para a honra e glória de Deus, que eu vou lhe dar a cura. Então eu quero aqui, nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, ler o livro da Palavra do Senhor, Provérbios, capítulo 12, verso 1, e fala: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Em outras traduções, é insensato. Aqui
o Senhor Deus, no meio de uma camada de situações que abate o ser humano, o Senhor Deus ele é capaz de mudar a situação, de usar a tragédia para trazer correção ao ser humano, a mim e a você. Se nesse momento eu falo para alguma pessoa que está passando por alguma adversidade, que às vezes não fez nada, mas está colhendo, que as circunstâncias da vida o envolveu e ali então foi atingido, o Senhor Deus, Ele é capaz de contornar a situação. Mas muitas vezes Ele permite, não é Ele que manda o sofrimento. Nós vivemos num mundo, o qual, depois do pecado, nós vivemos num mundo onde tem uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos afligindo a população, a humanidade, para culpar a Deus, mas Deus não é o culpado. Muitas vezes, Satanás ele aflige as pessoas para levar as pessoas a culparem a Deus. E Deus não é culpado. Deus não traz o sofrimento. Deus é capaz, sim, de tirar aqueles momentos ruins que está acontecendo com a pessoa, tirar aqueles momentos ruins e envolver a pessoa num aprendizado. Daquela situação ruim, a pessoa então passa a ter um aprendizado. E qual é esse aprendizado? Se a pessoa assim abrir o coração. Eu vou ler aqui o livro A Vitória da Igreja na Crise Final. Esse livro é um pouco antigo, ele não é vendido mais, mas eu quero compartilhar com você o propósito das provações e aflições. Aqui na página 28, as provas e as asperezas da vida fortalecem nossa fé em Deus. As provas produzem um estado mental no qual nos sentimos mais dispostos a orar. As provas nos obrigam a examinar nosso próprio coração. As tribulações e provas preparam o nosso caráter para o céu. As provas nos purificam do mundanismo e do egoísmo. Ela elimina as asperezas do nosso caráter, para nós termos um caráter mais semelhante a Cristo. As provas nos capacitam para receber do Senhor força renovada e humildade acrescentada. Elas nos ensinam a ser tolerantes com os que estão passando por provas. Nos capacitam para entender e consolar os que enfrentam tribulação. Quer dizer, o Senhor Deus ele é capaz de usar esses momentos ruins para transformar você e a mim, para que possamos sermos cidadãos do reino dos céus e ser pessoas transformadas e assim compreender os outros, não julgar os outros pelo que eles estão passando, mas procurar ajudá-los e conduzi-los a um aprendizado no que o Senhor Deus quer para a vida deles, como também quer para a minha vida e quer para a sua vida. Então, se eu estou falando que alguma pessoa está passando por momentos difíceis, lembram que o Senhor Deus, Ele utiliza essas situações, como que aconteceu, o Senhor Deus utiliza para a transformação de seu caráter e do meu caráter, para que possamos ser cidadãos do reino dos céus, o qual não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Esse é o meu desejo e minha oração. Que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus.